João, capítulo 4, versículo 1 ao 24. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje nós vamos falar sobre essa incrível história, que é aqui narrado no livro de João, no seu capítulo 4, que nos conta a história da mulher samaritana na beira do poço. Jesus, meus irmãos, ele vai para essa região onde os judeus evitavam ir por conta das suas rivalidades antigas com os samaritanos, e eles não se davam bem, e um encontro entre eles era raro. O poço de Jacó, onde tudo essa história acontece, era um lugar central onde as pessoas buscavam água. É ali que Jesus, cansado de uma viagem, encontra uma mulher samaritana, numa hora incomum do dia, provavelmente porque ela queria evitar os olhares da cidade. Samaria, meus irmãos, ele era uma região ali de tensões culturais e religiosas. Esse poço, ele representava um símbolo de sustento e de vida nesse versículo. E a mulher, alguém com um passado difícil, ela representava os que estão isolados socialmente, seja por conta do pecado, seja por conta das circunstâncias financeiras. Jesus, meus irmãos, sentado ali na beira do poço, ele pede água à mulher samaritana. E isso foi surpreendente, porque um homem judeu falar com uma mulher samaritana era algo totalmente fora do comum. Aí ela fica confusa, mas Jesus vai além. Ele diz que poderia oferecer para ela água viva, uma água que sacia para sempre e dá vida eterna. E a mulher, ela não entende direito o que Jesus está falando, então Jesus, ele usa o passado dela para chamar a atenção. Ele menciona que ela teve 5 maridos, que agora ela vivia com um homem que não era seu marido, mas ele não julga ela, ou seja, ele convida ela a conhecer a verdade. É aí que a conversa toma um rumo ainda mais profundo nessa história. Jesus, ele quebra a barreira cultural e social que existia entre os samaritanos e os judeus ao conversar com ela.
E ao oferecer água viva para ela, meus irmãos, olha que profunda essa mensagem, porque essa água viva, ela representa a salvação, ela representa o Espírito Santo. Ali ele está oferecendo para ela água viva, e é o que ele oferece para nós todos os dias, que é tomar dessa água viva, que é receber o Espírito Santo e ser perdoado pelos nossos pecados. Você vê que ele conhece o passado dela, assim como ele conhece o seu e o meu passado. E aí o que ele diz para ela? Ele oferece para ela graça. E a mulher começa, a partir desse momento que Jesus revela o passado dela, a mulher começa a perceber que Jesus não é qualquer pessoa. E a conversa, ela chega num ponto crucial ali na história. E a mulher vem a perguntar para ele onde que é o lugar de adorar. Quando ela vê que ele é o Messias, que ele é uma pessoa diferente, ela pergunta para Jesus, né? Onde é o lugar certo de adorar? Os samaritanos, eles achavam que era no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. Mas Jesus, ele dá uma resposta que muda totalmente a visão que ela tinha acerca de adoração. Ele diz assim, ó, está chegando a hora, e de fato já chegou, né, meus irmãos? Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Agora pensa nisso, irmãos. Jesus está dizendo que a adoração não é sobre um lugar específico, um templo ou uma tradição que talvez você siga desde criança. É sobre o coração da pessoa. Adorar em espírito é ter uma conexão verdadeira com Deus, é guiada pelo Espírito Santo. E adorar em verdade é viver de acordo com a vontade de Deus, com sinceridade. E o Pai, ele está procurando pessoas assim, meus irmãos. Pessoas que o adorem com todo o coração. Não importa onde estejam ou como é a vida delas. E essa mensagem toca a mulher samaritana de um jeito poderoso, pois a adoração, ela não está limitada a lugares ou rituais. E em espírito, a adoração sincera, guiada pelo Espírito Santo. E em verdade, quando ele fala em verdade, é alinhada com a verdade de Deus, ou seja, com autenticidade. Deus busca adoradores que o amem de coração. E essa revelação, ela transforma essa mulher por completo. E ainda segue transformando até nos dias de hoje. Depois dessa conversa, meus irmãos, a mulher percebe que ela está diante do Messias. Jesus confirma para ela ainda. Ele fala, sou eu. Paquetada ali com esse momento, ela larga o cântaro de água e corre para a cidade, contando para todo mundo que tinha corrida. E ela fala, venham ver um homem que sabe tudo sobre mim. E o mais interessante, meus irmãos, é que as pessoas acreditaram nela. Podia taxá-la de louca, até pelo passado dela. Podia não dar nenhuma credibilidade para ela. Mas eles acreditaram nela e foram lá ver. E essa mulher que vivia isolada, ela se torna, na mesma hora ali, uma mensageira de Jesus, levando outras pessoas a conhecê-la. Quando ela revela para eles que Jesus revelou o passado dela, ela sai ali já evangelizando. É interessante nessa história, ela experimentou a água viva e a verdade que Jesus revelou sobre a adoração. E isso muda a vida dela. E o ponto-chave dessa história é que a mulher é transformada pelo encontro com Jesus. Ela se torna, na mesma hora, uma evangelista e sai compartilhando a sua mensagem. É o que todos nós devemos fazer, né? Ser transformado pelo encontro com Jesus, sair compartilhando a sua mensagem. E a graça de Jesus, ele restaura a dignidade e o propósito na vida dela. E o que isso significa para nós hoje? Essa história dessa mulher nos lembra que Jesus nos encontra onde estamos, com nossas lutas e nosso passado, e nos convida a adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Ele não quer ritual vazio, meus irmãos. Às vezes nós costumamos seguir os rituais ali que estão postos nas igrejas, né? É umas doutrinas meio doida também que tem muitas igrejas por aí que acham que se você não fizer aquilo, não cumprir aquele ritual, você vai ser amaldiçoado, você não vai receber a bênção de Deus, você está sob maldição. Mas Jesus, ele não está nem aí para esses rituais vazios, meus irmãos. O que importa é que adora ele em espírito e em verdade. Ou seja, ele quer o nosso coração. Então eu pergunto para vocês, como está a sua adoração hoje? Você tem buscado a Deus com sinceridade, deixando ele transformar a sua vida? A mensagem de Jesus é para todos nós. E ele, meus irmãos, ele nos chama para uma conexão verdadeira, que traz paz e propósito. A grande reflexão que eu trago nessa breve mensagem é o seguinte: pensa no momento da sua vida em que você pode adorar a Deus com mais autenticidade. O que você pode fazer para viver essa água viva que Jesus oferece? Então, meus irmãos, se você gostou dessa história, não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar. Deus abençoe você que está aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo.